Oi, nosso grupo é composto por mim, Carolina Vieira, pela minha colega Cristiane Rachinhas e pela minha colega Natália Coy. Nós somos estudantes do curso de Química Industrial da UFPEL. Bom, nosso trabalho hoje é sobre o talco e sua aplicação na indústria farmacêutica. O objetivo desse trabalho é aprender mais sobre o mineral talco e, com isso, entender as suas diversas aplicações, principalmente na indústria farmacêutica. O que é o talco? O talco é uma rocha esbranquiçada, podendo também ser cinza, e ele tem uma textura mais macia. Ele tem diversas estruturas, porém duas mais conhecidas, que é a forma mais bruta, mais sólida, e uma forma mais comum, que é o pó. Ele é um mineral mais versátil, utilizado em diversos setores industriais, usado principalmente na engenharia civil, indústria de cosméticos, nos artesanatos, nas indústrias farmacêuticas e aqui no sul ele é bastante usado na fabricação de cerâmica. No Brasil, as reservas de talco elas ocupam 3,8% do total mundial. Sendo assim, ele é o quarto maior produtor do mundo. O talco ele possui uma origem metamórfica, um mineral de origem secundária de uma rocha de baixo grau de morfismo. Ele também é conhecido pela sua leveza, sua baixa condutividade térmica e elétrica e também por ser muito fácil de trabalhar. A produção de talco no Brasil é muito rica, principalmente nesses 5 estados, que é o Paraná, a Bahia, São Paulo, Minas Gerais e aqui no Rio Grande do Sul. Bom, aqui nós temos uma foto de uma rocha aonde acontece a extração do talco. Aqui é a fórmula química do silicato de magnésio, também mais conhecido como talco. Na sua composição, ele tem 31,7% de óxido de magnésio, 63,5% de dióxido de silício e 4,8% de água. A sua densidade relativa varia em torno de 2,5 a 2,8 gramas por centímetros cúbicos. Bom, o seu processo de beneficiamento ele varia de acordo com a sua aplicação, porque dependendo da indústria que ele for utilizado, ele passa por processos diferentes. Normalmente, ele é moído e purificado, mas nas indústrias farmacêuticas, de cosméticos e cerâmica, ele passa por uma maior purificação, pois o grau de impureza dele nessas indústrias deve ser inexistente. Aqui é a estrutura química do talco. E agora eu vou passar a palavra para minha colega Natália. Agora eu vou falar, então, um pouquinho sobre os medicamentos. Os comprimidos, eles são formas farmacêuticas sólidas que possuem formato bastante variado, geralmente obtidas pela compressão. Isso é feito por um equipamento específico dos fármacos e dos recipientes adequados para cada fármaco. Tem vantagens tanto para a indústria quanto para as pessoas que utilizam. A vantagem para a indústria é boa estabilidade físico-química, simplicidade e economia na preparação, boa apresentação, entre outros. E para nós que ingerimos, é bom, as vantagens são a precisão na dosagem, fácil administração, fácil manuseio, entre outras também. O talco nos medicamentos, ele é utilizado como um excipiente. O que seria um excipiente? São substâncias presentes nos medicamentos para completar a massa ou volume especificado de cada fármaco. Esses recipientes, eles são farmacologicamente inativos e é utilizado mais como veículo para o princípio ativo. Como já falei anteriormente, o talco é utilizado como recipiente, mas de diversas formas. Tem 5 formas para ser utilizado, como agente diluente, como agente antifermentante, agente lubrificante, aromatizante ou veículo. O agente antifermentante possui propriedades coloidais e tixotrópicas que permitem a sua utilização como agentes que impedem a floculação de medicamentos líquidos compostos por substâncias immiscíveis. O agente diluente, por ser inerte, não tóxico, aderente e plástico, o talco pode ser utilizado como material de preenchimento para diluir o princípio ativo, em doses adequadas para o uso oral.
e, ao mesmo tempo, ele atua como material maleável que garante a coesão entre as partículas dos comprimidos sólidos. O agente lubrificante, também por ser um mineral mais macio, sedoso e plástico, o talco ajuda na lubrificação dos comprimidos sólidos, durante a compressão e modelamento do medicamento na fase de compressão. Aromatizante. Apesar de ser menos absorvente do que os argilominerais, o talco ele também pode ser utilizado para mascarar o sabor desagradável de alguns medicamentos que são administrados por via oral. E como veículo, o talco também pode ser utilizado como agente transportador do princípio ativo do fármaco, distribuindo em vários locais do corpo. Na indústria farmacêutica, para a utilização do talco, existem algumas exigências, como ele tem que ser livre de substâncias fibrosas, tem que ter uma qualidade microbiológica adequada, uma granulometria adequada e tem que ter a cor branca. Agora eu passo a palavra para minha colega Cristiane. Bom, então, como nós vimos aí ao longo da apresentação, o Brasil é um dos países mais ricos nesse mineral, o que acaba sendo bastante favorável para as indústrias pela questão da importação ser relativamente menor se comparada a de outros minerais que não são tão abundantes aqui. E ele também é muito acessível pelo ponto de vista econômico, porque não possui um valor muito alto. Além disso, a ingestão do mesmo ela não costuma causar reações adversas por conta de ele não ser um produto de alto risco e também por ser utilizado em uma concentração bem baixa. Bom, então eu falo aqui por mim e pelas minhas colegas que foi muito proveitoso ter a oportunidade de fazer essa pesquisa, porque nos proporcionou aprender mais a fundo sobre a aplicação do talco nesse ramo. Inclusive, né, nós descobrimos que ele é aplicado de algumas formas que antes eram desconhecidas para nós. E também conhecemos mais sobre o mineral do talco em si e como ele é importante na área farmacêutica, que foi o que a gente escolheu, mas também a gente acabou vendo que ele é bastante usado em muitos outros ramos industriais, até um pouco as meninas citaram. Enfim, agora aqui eu vou mostrar as referências que nós utilizamos na elaboração desse trabalho. E é isso, então eu agradeço, nós agradecemos a atenção de vocês. Obrigada.